Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, o evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: Ó, se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isto está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos, que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jerusalém seria destruída, é a profecia de Jesus, porque ela não conheceu o tempo em que foi visitada. De fato, essa profecia de Jesus se deu no ano 70 depois de Cristo. Jesus morre no ano 33 da nossa era, no ano 33 depois de Cristo. No ano 70, 37 anos depois da morte de Jesus, Jerusalém é destruída e essa profecia se cumpre. Os inimigos invadem e destroem Jerusalém. Por que Jerusalém é destruída? Porque ela não reconheceu o dia em que foi visitada. Porque Jesus aqui, no final da sua missão pública, no terceiro ano da sua missão pública, nas suas últimas semanas, sabia que morreria na cruz. Seria traído, seria preso, seria flagelado, coroado de espinhos, seria sobrecarregado com a sua cruz, seria morto na cruz por Jerusalém, pelos habitantes de Jerusalém. E o que é Jerusalém? Jerusalém é a cidade de Deus. É a cidade que Deus escolheu para si. É a cidade onde Deus edificou o seu primeiro templo. A cidade feita para Deus, ao ser visitada por Deus na pessoa de Jesus, o verbo que se fez carne, segunda pessoa da Santíssima Trindade, em vez de acolher e adorar Jesus, em vez de servir Jesus e ouvir a sua palavra, não reconhece o tempo em que é visitada, como o próprio Jesus diz. E ao contrário de honrar, de glorificar, de adorar, de ouvir, de obedecer, de amar, de servir a Jesus, ao contrário, prendem Jesus e, como eu disse, o flagelam, coroam de espinhos, o carregam com a cruz, o enchem de insultos, de dores, o matam na cruz. Queridos, isso que aconteceu com Jerusalém no tempo e na história há 2000 anos se repete 1.000 milhões, bilhões, trilhões de vezes quando cada alma cai no inferno. Sim, porque a alma humana é o templo que Deus escolheu para si. Deus escolheu fazer o homem para o amar e o adorar, para que Deus habitasse na alma humana, para que o homem contemplasse a face de Deus eternamente, para que o homem participasse da felicidade eterna de Deus. O homem é a glória de Deus, de Santo Agostinho de Hipona. Da mesma forma que Jerusalém foi edificada, em Jerusalém foi colocado o templo de Deus, para que ali Deus recebesse glória do seu povo, assim todo ser humano é uma obra de Deus para glorificar a Deus. O raciocínio, a inteligência, os sentidos, as faculdades, o corpo, com todas as suas propriedades e sistemas, tudo foi feito, tudo foi criado para glorificar a Deus. A vocação de cada ser humano é glorificar a Deus nessa vida.
é amar a Deus nessa vida, é obedecer a Deus nessa vida, é reconhecer a visita de Deus em cada dia da sua vida nesse mundo, para que depois, tendo obedecido e amado a Deus nessa vida, possa colher os frutos da felicidade eterna. Mas infelizmente, muitas almas vão ao inferno. E essa traição que foi feita a Jesus na cidade de Deus, em Jerusalém, acontece a cada dia em muitos e muitos corações e muitas almas, de pessoas que viram as costas para Deus e optam pelo pecado, de pessoas que traem a Deus trocando ele por 30 moedas. Será que você já não trocou Jesus por 30 moedas? Será que não? Será que você colocou, às vezes, o dinheiro no lugar de Jesus, os prazeres no lugar de Jesus, o descanso no lugar de Jesus, os passeios no lugar de Jesus, a academia no lugar de Jesus, a faculdade no lugar de Jesus, o trabalho no lugar de Jesus? Será que você não tem sido também semelhante a Judas? Jesus não fez o que Judas queria que ele fizesse. Judas sonhava com um Messias político que fosse libertar Israel da dominação romana e instaurar um novo reino de Deus em Israel. E nesse novo reino de Deus, em que Jesus seria o Senhor, Judas seria um dos seus primeiros ministros. Quando Judas percebe que Jesus não ia fazer exatamente o que ele queria, e que o reino de Jesus não era um reino político, mas um reino espiritual, Jesus não estava preocupado em conquistar reinos, mas Jesus estava preocupado em conquistar almas e corações para a vida eterna. Judas, então, sabendo que Jesus tinha poder para operar milagres, sinais e prodígios, vende Jesus por 30 moedas, esperando que quando os homens prendessem Jesus, Jesus com seu poder se desvencilhasse dos exércitos e usasse a sua força e o seu poder para então subjugar Roma e assim estabelecer o seu reino. Judas então tenta obrigar Jesus a fazer o que ele quer, só que o plano de Judas foi por água abaixo, porque como um cordeiro ele se deixou tosquear, ofereceu ao rosto aos que lhe arrancavam a barba, como vai dizer o profeta Isaías, ele se ofereceu em sacrifício. Judas então se desespera e se enforca. E Judas, que era uma Jerusalém, Judas que foi formado para adorar a Deus, Judas que foi escolhido como apóstolo para servir a Jesus, para reinar com Jesus, sim, não nesse tempo, nesse reino mundano, mas reinar com Jesus eternamente na glória. Judas, que era a Jerusalém de Jesus, traz Jesus e é destruído naquela forca. Judas saiu e foi enforcar-se. Ao ver que seu plano tinha dado errado, Judas saiu e foi enforcar-se. Eles olhando para a destruição física e espiritual de Judas, olhando para a destruição de Jerusalém, precisa abrir seus olhos. Cuidado para você não estar servindo a você mesmo em vez de estar servindo a Jesus. Cuidado para você não estar trocando Jesus por 30 moedas de prata. Cuidado para você não ser como Jerusalém. Que nos últimos dias, quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, ou quando nós formos a Ele, sermos apresentados a Ele pelo juízo, você que não quis viver a castidade, você que quis viver o sexo fora do casamento, porque disse que isso era coisa retrógrada, que hoje em dia as coisas são diferentes. Você que quis viver o homossexualismo, você que quis viver o adultério, você que quis defraudar, prejudicar o seu irmão, você que se recusou a oferecer o perdão, você que não precisava se confessar, não preciso me confessar, não mato, não roubo, não prejudico ninguém, para que eu vou me confessar com o sacerdote? Você que não quis se confessar, você que faltou às missas, você que desprezou o sacrifício de Jesus, que era oferecido no santo sacrifício da missa. Você que não visitou Jesus no Santíssimo Sacramento, porque afinal de contas você tinha tantas coisas mais importantes para fazer. Você que não reconheceu o tempo que foi visitado durante essa vida. Cuidado, porque no dia do juízo, Jesus pode olhar para você e te contemplar. Põe o seu nome aqui. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou a alma de tal pessoa e chorou sobre ela, dizendo:
se também tu, ao menos nesse dia em que te é dado, conhecesses que te posso trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti os teus inimigos. Quem são os inimigos da alma? Os demônios. Virão sobre ti os teus inimigos e te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a tua alma e o que tiver dentro de ti, e não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Queridos, que essa profecia não se cumpra sobre a sua alma. Na cruz, Jesus morreu no seu lugar. Jesus conquistou para você um lugar no céu, no alto da montanha. O seu lugar é o céu. Mas é preciso plantar o céu nessa terra para colher o céu na eternidade. Reconheça o tempo que você é visitado pela palavra de Jesus. Hoje é o Kairos, o tempo da graça. Hoje, Jesus te visita por meio desse vídeo, por meio desse evangelho. Hoje, Jesus te dá uma oportunidade de recomeçar tudo de novo, de acender uma luz dentro da sua alma, de dissipar as trevas. Busque uma boa confissão, confesse os seus pecados individualmente com o sacerdote. Decidida a não mais pecar, muda de vida enquanto é tempo. Muda de vida enquanto é tempo. Um dos maiores tormentos das almas que estão no inferno é saber que com uma pequena confissão, um arrependimento eficaz, poderiam ter se salvado e recusaram. Cuidado. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que por ele passam. Medita sobre isso. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.